Todos nós sentimos algum tipo de impacto quando ingressamos no ensino superior. Mudar de uma escola de ensino médio para uma universidade é sentir na pele a mudança da cultura escolar. As práticas culturais escolares se alteram substantivamente. Com todos, o professor Cláudio Franklin Monteiro, escritor, membro da Academia Sergipana de Letras, recebeu toda a sua formação até o final do ensino médio no município de Lagarto, sua cidade natal. E nos conta, aqui neste vídeo de memórias, o impacto que sentiu ao ser aprovado no concurso vestibular para o curso de História da Universidade Federal de Sergipe, o impacto do seu primeiro dia de aula, o impacto dos seus 2 primeiros anos na Universidade Federal de Sergipe. O primeiro dia de aula foi muito engraçado, porque eu encontrei um camarada chamado Jorge Carvalho do Nascimento, professor de Introdução à Filosofia. Cheguei atrasado na aula porque, naquela época, ao contrário dos meus outros colegas que fizeram vestibular, passaram, foram morar em Aracaju. Eu não quis inicialmente morar em Aracaju, mas fui obrigado, até pela praticidade. Fui morar com o meu tio Tonho, irmão de minha mãe, lá na Pedro Calazans. Mas eu não queria ir para Aracaju no domingo, como muitos iriam. Eu queria curtir o máximo o final de semana na minha casa e sair de Lagarto 5 horas da manhã, 5, 6 horas, para chegar na aula 8. E nesse dia eu cheguei na aula de Jorge Carvalho de Nascimento com mala e cuia, atrasado 25 minutos. Sentei lá no fundo, dei bom dia, o professor Jorge não respondeu porque ele estava dando aula, naturalmente, concentrado. Sentei no fundo, encabuladíssimo, mas gostei muito do professor, da inteligência dele, da didática dele, do entusiasmo dele. Fiquei lá só observando ele, eu disse, comecei bem. Muito educado, dentro de casa, não achava que na universidade as coisas eram dessa forma. Deixei todo mundo sair, me aproximei do birô do professor e disse, professor, desculpa ter chegado atrasado. E o professor Jorge olhou para mim e disse, e eu com isso? E depois abriu uma gaitada, uma risada enorme, que eu, assim, eu digo, que impacto, né? Impacto, ele disse, relaxa, rapaz, não precisa estar se justificando, não. Seja bem-vindo. Pronto. Foi a primeira imagem positiva que eu tive da Universidade Federal de Sergipe. E ali, como diria a minha mãe, eu me desarnei de vez. Eu me abri para o mundo. E o Cláudio Franklin saiu dos coeiros, né? Saiu do seu mundinho chamado Lagarto, né? Sem sair totalmente, e fui morar em Aracaju com meus tios e ter essa experiência na Universidade Federal de Sergipe. Nesse primeiro momento eu me lembro muito de Terezinha Oliva, né? Professora Introdução à História, professora Terezinha Oliva Introdução à História, professora Nelly, que era História Econômica, né? Os primeiros ali, né? Professor Lindivaldo, que ensinou a gente Geohistória, professor Fábio Maza, que era Moderna, professor Rui Belém, que era Contemporânea, né? Professora Lenalda, que era América, né? Professor Lorival, né? Que também trabalhava com História Econômica do Brasil, e depois foram surgindo os outros, esses da primeira leva, digamos, e claro, Jorge Carvalho ali com introdução à filosofia. Fora também os professores das outras disciplinas, que eu não tenho muita lembrança, porque são professores ali da sociologia, da antropologia, que a gente não guarda muita lembrança em razão de não ser do nosso curso. Eu cheguei na Universidade Federal de Sergipe com algumas ideias fechadas, em razão da minha formação religiosa, né? Eu já entrei na universidade, eu me lembro que quando eu disse que ia fazer história, disseram bem assim, ou vai ser ateu ou vai ser maconheiro. Era essa a imagem que tinha
Ou ateu, não, ateu, comunista ou maconheiro. E naquela época já começava a existir também uma liberdade de gênero maior, né? Então eu tinha que conviver com amigos gays, amigos que fumavam, amigos que iam para a noitada, e aquilo para mim era tudo muito, muito novo. Então, nesse sentido, a universidade foi uma escola da vida para mim, porque eu, para além do preconceito religioso, para além do preconceito de um aluno do interior conservador, a universidade me ensinou a conviver com as pessoas. O mundo real, sem ser preconceituoso, sem ser sectarista, a conviver com todos, vivendo a diferença, vivendo as pessoas. E foi um mundo, a universidade causou um impacto muito grande na minha vida. Eu tinha muita saudade de casa, né? Quando chegava quarta-feira, eu ficava assim, depois de amanhã eu vou para casa. Era sexta, né? Mas tive dificuldade de me adaptar no início, porque deixava de frequentar seminário, deixava de frequentar eventos. Eu era aluno de disciplina. Meu negócio era ler os textos, participar, fazer as resenhas, cumprir as obrigações. Então, pesquisa e extensão eu deixei a desejar nos 2 primeiros anos. Depois é que eu fui me dedicando mais a isso e perdi muito tempo nesses 2 anos de não ter procurado essas oportunidades. Não tínhamos tantas naquela época como a turma tem hoje, de bolsa científica e tudo, mas tinha muitos eventos, tinha muitas atividades extensionistas e de pesquisa. A historiografia sergipana passava por um momento muito, muito bom naquela época dos anos 90, ali, 92, 93, 94. E foi naquela leva da nova historiografia sergipana que eu fui, né, aprendendo a me interessar cada vez mais pela pesquisa e pela extensão. Mas era um aluno universitário, digamos, CDF, né, aquele certinho de fazer as atividades e cumpri-las corretamente.